seu. Próximo. Aleluia. Festividade, 6 anos, carregando a presença. Quero chamar a pastora Beatriz, que irá ministrar uma palavra de oferta ao meu e teu coração. Aplauda a Senhora até ela chegar aqui. Shalom, igreja. Shalom, igreja. Glória a Deus. Quantos estão felizes, digam amém. Glória a Deus. Podemos dizer que estamos felizes e alegres por tudo aquilo que o Senhor tem feito, amém? Mas já podemos agradecer por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Glória a Deus. Gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 33, versículo 15. Êxodo 33, versículo 15. Quem não achou, está aqui no telão, amém? Para poder acompanhar. E a palavra do Senhor diz assim: Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos o favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é de fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Somente até aí, amém? Hoje nós, como humanidade, vivemos em um tempo em que o ser humano, ele corre, atrás de dinheiro, corre atrás de oportunidades, corre atrás de conquistas, corre atrás de diversas coisas, neste mundo. E durante esses dias de festividade, nós, com esse tema, carregando a presença, ouvimos muito falar sobre isso e estamos sendo ministrados acerca de carregar a presença de Deus. E Moisés, ele nos ensina algo muito poderoso e uma verdade muito clara que nós devemos vivenciar todos os dias nas nossas vidas. Ele, dentro desse contexto, ele não pediu para Deus, para que Deus viesse primeiro entregar para eles a terra prometida. Ele não pediu bênçãos ao Senhor. Ele pediu para que o Senhor fizesse com que a presença o viesse acompanhá-lo, dentro de um contexto onde a humanidade, ela corre em busca de diversas coisas, muitas vezes para alimentar ou satisfazer a nossa alma. Nós precisamos ter uma compreensão clara que o único que vai satisfazer a nossa alma é o Senhor, que somente a presença dele é que vai satisfazer o nosso interior. E a presença de Deus, ela vale mais do que qualquer outra coisa. E infelizmente hoje, talvez nós não damos a devida importância ou o devido valor à presença de Deus ao qual nós deveríamos dar. Como assim, pastora? Nós ficamos focados em tantas coisas que nós talvez devemos adquirir, bens, riquezas, conquistas e oportunidades, e se esquecemos que o dono de todas as coisas é o Senhor. Enquanto nós estamos focando naquilo que são coisas materiais e não focarmos na presença, nós não iremos de fato conquistar aquilo que nós devemos conquistar. Porque nós devemos, a palavra de Deus fala, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Como que eu busco o reino de Deus? Quando eu entendo que a presença de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Que eu só vou conseguir qualquer outra coisa que seja, uma oportunidade, um trabalho, uma família aos pés do Senhor, se eu estiver enxertado na presença dEle. Porque não adianta o fato de eu estar aqui, eu vir em todos os cultos, eu
estar em todas as células, eu estar em todos esses dias, ouvindo e adquirindo conhecimento acerca de carregar a presença de Deus, se de fato eu não chegar na minha casa, fechar a porta do meu quarto e buscar Ele no meu secreto? Porque buscar a presença de Deus fala sobre intimidade. Moisés, quando ele queria tratar algo com Deus, ele não falava com Deus no meio do povo. Ele se separava do povo e ele ia falar com Deus. E Deus se revelava a ele, falava, trazia direções, trazia aquilo que de fato Moisés precisava para poder seguir adiante com as diretrizes ao qual Deus havia delegado a ele. Então nós precisamos entender que a presença de Deus, ela vale mais do que qualquer recurso que existe nessa terra. Que a presença de Deus, ela vale mais do que qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque recurso sem a presença pode acabar. Recurso sem a presença pode acabar, mas a presença de Deus, ela nos dá direção. Que tipo de direção a presença de Deus nos dá? Ela nos dá direção para ter sabedoria, para administrar tudo aquilo que Deus ele coloca nas nossas mãos. Ela nos dá direção para que nós venhamos entender com clareza aquilo que Deus Ele quer com que nós venhamos fazer com que os recursos ao qual nós adquirimos em nossas mãos. E quando nós não temos, essa presença também envia a provisão necessária para que nós não venhamos sentir falta de nada. E essa presença é aquela presença que mesmo no nosso dia mal, mesmo quando está nos faltando, é aquela presença que nos dá paz para continuar, para prosseguir, para ir adiante. E muitas vezes nós não compreendemos, nós ficamos tão preocupados com aquilo que nós iremos beber, com aquilo que nós iremos vestir, com aquilo que nós iremos comer, e se esquecemos do valor da presença de Deus. Mas esses dias nós estamos aqui para entender que nós temos que carregar essa presença por onde nós passarmos, que nós temos que carregar essa presença por onde nós caminharmos, e em todas as áreas das nossas vidas a presença de Deus, ela tem que ser manifesta. Sabe por quê? Porque quando eu estou com a minha vida entregue em todas as áreas, a presença de Deus é manifesta. Enquanto eu estou com todas as áreas diante da presença de Deus, eu vivo desfrutando daquilo que o Senhor, Ele preparou para a minha e para a sua vida, amém? E quando nós entendemos a importância da presença de Deus, a nossa oferta, ela deixa de ser apenas um valor colocado aqui, talvez diante do altar. Quando nós entendemos verdadeiramente a importância da presença de Deus, a minha oferta, ela deixa de ser um simples gesto de eu vir aqui e entregar uma oferta diante do altar. Ela se torna uma expressão de gratidão. Eu disse isso daqui ontem, que a gratidão, ela move o coração de Deus. E quando eu entendo a importância da presença, que um dia eu estava no pecado, um dia eu estava nas trevas, um dia eu estava cativa na mão de Satanás, e eu entendo que Ele me resgatou, que Ele me curou, que Ele me libertou, que Ele me sarou, que essa presença tomou conta da minha vida. Quando eu entendo isso, eu começo a expressar a minha gratidão a Deus em todas as áreas da minha vida. E o fato de eu ofertar, ela se torna uma expressão de gratidão por tudo aquilo que Deus, Ele fez na minha vida. Porque Deus, Ele já fez. Às vezes talvez você esteja aqui e você não consiga enxergar, mas Deus, Ele já fez. Deus, Ele já fez. Deus, Ele já realizou. Por quê? Porque os nossos olhos humanos é muito limitado perto daquilo que Deus, Ele já concretizou nas nossas vidas. Ele sabe o que está por vir, Ele sabe o dia da manhã. Só que muitas vezes nós se preocupamos tanto com o dia de hoje e se esquecemos de estar totalmente focados na presença de Deus. E quando nós estamos enxertados na presença de Deus, Deus, Ele começa a revelar as suas promessas, o seu propósito, aquilo que Ele tem preparado para nós lá na frente. Ele começa a revelar aquilo que está por vir, e aí eu não começo
desejo, eu começo a andar e manifestar a minha fé, porque eu começo a entender que eu creio, eu acredito naquilo que vai se mover, então eu começo a viver uma vida baseada em fé, de fé em fé, rompendo com tudo aquilo que me limita, de fé em fé, rompendo com tudo aquilo que talvez me impeça de viver aquilo que Deus, Ele já preparou para mim. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas entenda que independente da situação que você esteja, nós estamos falando de financeiro, independente da situação financeira, Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que abre porta onde não tem porta. Deus é um Deus de oportunidades aonde não há oportunidades. Só que nós desfrutamos dos milagres, das portas abertas de Deus quando nós estamos inseridos na presença dEle. Quando nós estamos enxertados na presença de Deus. Nós não viemos até aqui ao altar ofertar para comprar o favor de Deus, porque o favor de Deus ele não se compra, amém? Nós viemos aqui, nós ofertamos, por quê? Porque nós já experimentamos da fidelidade de Deus para com as nossas vidas e reconhecemos que tudo o que temos vem dEle, é por Ele e por meio dEle. É um reconhecimento daquilo que Deus Ele fez nas nossas vidas. E quando nós valorizamos a presença, quando nós damos a devida importância para a presença, nós entendemos que Deus, Ele não quer apenas a nossa oferta, mas Ele quer também o nosso coração. Ele nos quer por inteiro. Ele não quer, né? Tem um louvor que fala, não foram só os braços do Senhor que foi entregue na cruz. Ele se entregou por inteiro. Ele foi um sacrifício vivo. E nós estamos aqui esses dias falando sobre 6 passos e um sacrifício. O que é que você está disposto a sacrificar diante do altar do Senhor? O que é que você está disposto a sacrificar diante do altar nesse tempo? Porque hoje se encerra essa festividade. Só que a festividade encerra aqui no culto, mas na minha e na tua casa não. Os decretos que foram emitidos, as chaves que foram emitidas neste lugar durante esses 4 dias de festividade, ele não se encerra. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar tudo aquilo que foi absorvido aqui, agora eu tenho que começar a colocar em prática e viver, e dar devida importância à presença. Por quê? Porque agora eu entendo que eu não sou mais uma pessoa comum, que eu sou filho de Deus e eu carrego a presença de Deus nos meus ombros. Eu carrego a presença de Deus por onde eu passar. E como aquele que carrega a presença de Deus por onde passa, nós precisamos entender que a minha vida tem que ser uma oferta viva por onde eu passar. Por onde eu caminhar, eu tenho que ser uma oferta viva ao Senhor. Nós precisamos entender que nós somos um sacrifício diante do Senhor. O Senhor Jesus, Ele veio a essa terra, Ele pagou um alto preço naquela cruz do Calvário, para nos deixar um modelo. Que modelo era esse? Que um dia nós iremos ter que sacrificar tudo em prol ao Evangelho, em prol a Cristo Jesus. Há um preço a ser pago. E esse preço nós temos que entender que nós, como filhos de Deus, temos que assumir essa responsabilidade do preço do sacrifício que foi pago por Cristo Jesus. Como assim, pastora? Eu e você, sendo oferta viva e verdadeira diante do altar do Senhor, entregando as nossas vidas todos os dias em prol ao Evangelho de Cristo Jesus. Mas como que eu faço isso? Tem muitos para ser ganho aí fora ainda. Tem muitos ainda para receber aquilo que você tem para oferecer, para ofertar a Ele. Só que muitas vezes nós negligenciamos aquilo que o Senhor, Ele pede para que nós venhamos fazer. Só que nós estamos aqui nessa festividade para entender a importância de carregarmos a presença de Deus, a importância de nós estarmos totalmente inseridos e enxertados na palavra, nos princípios de Deus. E estar com a nossa vida totalmente entregue
a Ele em todos os âmbitos e aspectos das nossas vidas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quando o nosso coração está no altar, a nossa oferta ao Senhor também está. Quando o nosso coração está entregue, a nossa oferta ao Senhor também está. E que nessa noite você entregue a sua oferta, lembrando que o maior presente que Deus nos deu foi a sua presença. Que o maior presente que Deus ele pôde nos dar foi a sua presença. Dinheiro talvez pode até abrir portas, mas a presença de Deus é que nos mantém de pé quando as portas se fecham. É a presença de Deus que vai nos manter de pé diante de qualquer circunstância. Honre ao Senhor com alegria, reconhecendo que tudo começa nele e tudo termina nele. É tudo por ele, é tudo para ele. Se você está aqui nessa noite, é por ele. Se nós estamos aqui nessa noite completando 6 anos deste ministério, é por ele, é por causa dele que nós estamos aqui. É por causa da presença dele, porque se não fosse a presença dele, nós não estaríamos aqui. Amém? Separe sua oferta, seu dízimo, sua primícia nessa noite. Faça uma oferta como expressão de gratidão ao Senhor. Como eu disse, a gratidão, ela move o coração de Deus. O Senhor, Ele ama aqueles que têm o coração grato a Ele. Então, oferte com gratidão ao Senhor nessa noite. Separe a tua oferta nessa noite. Você que deseja ofertar na maquininha, nós temos maquininha aqui no canto do altar. Nós temos o Pix no telão. Fique à vontade, segundo você propor no teu coração nessa noite. Mas não saia daqui nessa noite sem permitir que você venha entregar de fato aquilo que o Senhor, Ele quer que você entregue. Amém? Separe a tua oferta, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque a tua presença é o nosso maior tesouro. A tua presença, Senhor, é o nosso maior presente, Pai. Senhor, nós oramos, consagramos a Ti, Senhor, todas as ofertas, dízimos e primícias, Senhor, aqui, Pai, entregue no Teu altar, Pai. Recebe, Senhor, essa oferta, Senhor, hoje, Pai, como um ato de honra, um ato, Senhor, de gratidão, um ato, Senhor, de adoração, Senhor, a Ti, Pai. Que nós venhamos, Senhor, valorizar, Senhor, cada dia mais, Senhor, a Tua presença, Pai. Senhor, e que nós, Senhor, venhamos, Pai, entender, Pai, a importância, Pai, Senhor, da Tua presença, Pai. Senhor, desde já, Pai, nós queremos Te louvar, Te agradecer, Te bendizer, em nome de Jesus. E amém. Você pode trazer a Tua oferta. Os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz, tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração faz algo novo em mim, eu me entrego a Ti. Meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Meu desejo é Te conhecer, Jesus. Abra Ti meu coração, os meus medos fugirão. O Teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh. És o fogo do dia,
e a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo